E aí pessoal, hoje daremos continuidade aos nossos vídeos de C++. Vamos apresentar a vocês dois tipos novos de variáveis. As variáveis const, de constante, e as variáveis static, que podem ser utilizadas dentro de funções, né? Principalmente as variáveis static, que possuem como um grande atrativo ser uma variável local que não é descarregada, ou melhor, eliminada da memória RAM após o fechamento ou finalização da função, podendo ser utilizada para armazenamento de valores que precisam ser retomados quando a função é chamada. É claro, não te esquece de deixar aí o teu like, que eu sei que está curtindo os nossos vídeos sobre C++. Dá uma força aí também e compartilha com os teus amigos para ajudar no crescimento do canal, principalmente aqueles que estão estudando programação em curso técnico ou no nível superior. É isso aí, então vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, para a nossa demonstração eu criei um exemplo, um arquivo novo aqui de código-fonte, um exemplo de número 12 que vai estar aí disponível para vocês. Vamos começar criando aqui uma função. Então vamos criar o protótipo de uma função, vou dar o nome dela de func1, que será utilizado para os nossos testes. E aí vou criar a função aqui embaixo. Então é isso aí. Vamos criar também aqui um loop, né? E vamos chamar a função func1 aqui dentro desse loop. Então, relembrando, nós temos variáveis do tipo global e variável do tipo local. A variável global ela é criada aqui, do lado de fora de qualquer outra função, né? Então, poderíamos criar aqui uma variável do tipo short, e inicializá-la em 0. Esta variável ela pode ser tanto escrita pela função func1 quanto pela função main. Qualquer função, então, poderá mexer nesta variável, o que para nós pode ser algo relativamente inseguro, né? A depender, é claro, do nosso tipo de código. Então, a var1 aqui, nesse exemplo, ela vai sempre aparecer aqui para nós de 2 em 2, né? Então teríamos aqui um possível bug no software se eu quisesse que fosse incrementado de 1 em 1. Por quê? Porque ela está sendo incrementada dentro da função func1 e também dentro da função main. Vamos compilar isso aqui e ver então funcionando. Então, olha só, temos aqui, né, incrementando de 2 em 2, né, como era o esperado. Ou seja, as variáveis do tipo global podem ser escritas a partir de qualquer função. Se, por exemplo, você precisa garantir que uma variável exista apenas dentro de uma função, então nós poderíamos agora transformar var1 em uma variável local. Ou seja, essa variável não pode ser escrita a partir de outra função. Porém, nós temos aqui um pequeno problema, né, pessoal? Esta variável aqui, ela vai sempre ser recriada quando a função ela é chamada. Ou seja, a cada chamada da função func1 aqui dentro do nosso loop, a var1 será realocada na memória, inicializada em 0, e aí o que acontece é que o contador aqui ele nunca vai passar do valor 1. Então vamos compilar e executar. Então olha só, ele está preso no valor 1, né? Porque a variável sempre é recriada. Mas então, existe alguma coisa que nós possamos fazer em relação a isto? Sim, podemos criar uma variável do tipo static short. Esse static aqui vai indicar para o processador que a var1 não pode ser desalocada da memória. Então teremos uma variável local, né, com toda a proteção que o sistema vai dar para ela, ou seja, ela estará isolada dentro do seu software, existindo apenas para func1, porém ela não será desalocada da memória RAM. Para que nós podemos utilizar isto? Para várias coisas, até para funções que necessitam ser executadas de forma isolada por questões de segurança, né? Uma função, por exemplo, que manipula uma chave criptográfica, ou até mesmo para funções que vão trabalhar com processamento de sinais digitais, né? Como, por exemplo, uma função que implementa um filtro, né? De modo que nós não queremos que
este dado aqui corra o risco de ser manipulado a partir de algum outro ponto do software, causando um bug na nossa filtragem. Então, este static aqui faz com que o processador não elimine a variável após o fechamento da função. Ela só será efetivamente eliminada quando o software for finalizado. E aí vocês verão que o nosso contador vai funcionar corretamente. Isso aí, compilado. E aí está, ó, o nosso contador então está incrementando agora de 1 em 1, como era o esperado. Se você tentar utilizar essa variável fora da função func, vocês verão que vai dar um erro de compilação, uma vez que a variável var1 não existe dentro da função main, apenas da função func1. Então fica aí uma dica bem interessante quando vocês quiserem um pouco mais de segurança e ainda trabalhar com variáveis locais, né? Vocês podem colocar o static na frente. Mas lá na entrada do vídeo eu falei que tinha um outro tipo de variável, que é a variável const. A variável const ela é uma variável do tipo constante, né? A grande diferença da variável do tipo constante é que nós não podemos manipular ela. Ela vai iniciar com um valor, por exemplo, o valor 10, mas eu não posso fazer qualquer iteração com esta variável dentro do software. Se eu for tentar isto, vai dar um erro de compilação. Olha só, a variável var1 ela é do tipo read-only. Esse tipo de variável ela pode ser utilizada para setar configurações. Por exemplo, eu posso criar uma variável aqui de uma constante multiplicativa e colocar, por exemplo, o valor 2. E aí eu crio uma variável static que eu vou utilizar para efetuar o meu cálculo. Agora eu vou mudar aqui, né, o func1, vou colocar ela como uma int, para poder retornar, através da função, o resultado de uma multiplicação. E aí este cout eu vou mover para cá. E vou criar aqui também uma outra variável, uma variável int result. E vou armazenar o valor retornado pela função inResult. E vou escrever na tela. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma variável short do tipo constante. Esta variável não poderá ser manipulada pelo software. Ela vai ser carregada diretamente na memória RAM. O que acontece é que nós temos esse valor 2 aqui que está lá no arquivo binário, né, do nosso software. Ao invés de ficar toda hora carregando, né, lendo este valor do disco, né, o que gera aí maior I/O e desgaste do disco e reduz também o desempenho do software, eu carrego diretamente para a memória RAM e digo que este elemento de memória ele é do tipo read-only, ou seja, é somente leitura, não pode ser manipulado, o que nos garante que não teremos a alteração deste valor no software, certo? Tenho também a minha variável static short, né, de var1, e eu vou ficar aqui incrementando o var1 de 1 em 1. E ela é iniciada em 0. E aí eu vou multiplicar var1 pela nossa constante e retornar a partir da função. Aí vocês vão ver que teremos sempre, né, essa multiplicação ocorrendo, sendo que nós criamos aqui uma constante, né, uma variável constante que não poderá ser alterada. Então aí está, ó, sempre então sendo incrementado lá o valor de var1 e multiplicado pelo nosso valor constante, né, através do retorno da função, funcionando como o esperado. Então as variáveis statics podem ser utilizadas para manter uma variável local carregada na memória, isolando esta variável dentro da função, e a const como uma variável do tipo read-only, onde você carrega um valor pré-setado, que será manipulado pelo seu software de uma forma mais ágil, né, garantindo aí a integridade deste valor, sem que ele possa ser modificado em qualquer outra parte do seu software. Lembrando, é claro, que, neste caso, const_multi é uma variável local. Se eu quisesse utilizar essa constante em outra área do software, eu teria que colocar aqui em cima, então, como uma variável global.
E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela BobSimPayD sobre C++. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe com os seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de tema para os nossos vídeos, utilize aí os comentários do YouTube. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.